8 anos no ar e 200 edições do Máquinas na Pan. Para comemorarmos juntos esse marco tão importante do nosso programa, vamos levar você para as alturas com os helicópteros da Helibras e uma visita à fábrica de Itajuba. E mais, saímos de São Paulo rumo à Serra Gaúcha para conhecermos em Gramado o novo Renault Kardian, que chega ao mercado dominado pelo Volkswagen Nivus e Fiat Pulse, com um custo extremamente competitivo no segmento dos BSUVs. E Rodolfo Santos, produtor de conteúdo, analisa o sistema turbocompressor da Fórmula 1. Você já comprou algum carro que logo depois deixou de ser fabricado? Você já caiu nessa roubada? Para que você não compre gato por lebre, Tarcísio Dias, da Mecânica Online, preparou uma lista de 7 modelos que estão deixando as linhas de produção. Fique esperto! No Ligados na Tomada, o diretor de comunicação da Renault, Kaique Ferreira, comenta o futuro da eletrificação e o universo dos elétricos no Brasil, com modelos de emissão zero da marca francesa disponíveis no mercado. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan se prepara agora para levar você para um voo bem mais alto. A gente está aqui no Campo de Marte, bem na base da Helibras Airbus, para você conhecer essa aeronave aqui de trás, o H145, que já chega com uma nova versão de 5 pás para um voo muito tranquilo, muito confortável. E lá em Itajubá a gente vai conhecer também a fábrica e outros detalhes que já eu vou mostrar para você. Decolamos do Campo de Marte com destino à fábrica da Helibras em Itajubá no Airbus H145, na sua mais nova versão, que agora vem equipada com rotor de 5 pás. Esse modelo foi lançado na L-Expo 2019 em Atlanta, com uma configuração que proporciona aumento de 150 kg na carga útil da aeronave e também um ganho no desempenho com conforto para os passageiros durante o voo. Além do ganho de uma pá a mais, o diâmetro do rotor foi reduzido, permitindo que o H145 opere em áreas mais reduzidas. O sistema Wi-Fi Airborne entregou uma excelente conexão com a internet durante o voo, que durou aproximadamente 50 minutos. A aeronave foi configurada no modo executivo, com 7 passageiros e 2 tripulantes a bordo, e sobrevoou o Vale do Paraíba a 3.200 pés, sem que a turbulência durante o voo fosse transmitida para dentro da cabine. Pouso suave na fábrica Airbus Helibras em Itajubá, maior fabricante de helicópteros da América Latina e responsável pela fabricação dos H125 Esquilo, H130 e H225. Já em terra, a visita do Máquinas da Pan à fábrica da Helibras aconteceu com a consultoria de Guilherme Wiltgen, jornalista editor do website Defesa Aérea e Naval, especialista em aeronaves. Bom, vamos então agora para a linha de montagem dessas incríveis obras de engenharia aeronáutica. Durante a visita, foi possível conhecer os diversos departamentos da planta de Itajubá, como a oficina de pás, de conjuntos dinâmicos e de engenharia, onde foram desenvolvidos as versões operacionais do H225M da FAB, com capacidade de realizar reabastecimento em voo, e o naval, a mais complexa versão do H225M, com capacidade de lançar 2 mísseis antinavio MBDA AM-39 Exocet. Todo o trabalho de engenharia dessas duas versões foi desenvolvida no Brasil por engenheiros brasileiros, o que demonstra a capacidade e a importância da empresa dentro do grupo Airbus. Outro projeto que teve a intervenção da engenharia foi a customização dos 3 H135 adquiridos pela Marinha e uma compra de oportunidade de uma empresa de EMS da Espanha.
todas as alterações para o emprego embarcado e para a Operação Antártica foram realizadas em Itajubá. A linha de montagem final está recebendo agora um fôlego novo com o THX. Hoje são 6 helicópteros sendo construídos. O primeiro H-125, que já realizou seu voo inaugural em fevereiro, e em breve o segundo helicóptero, que também fará o voo inaugural. O BHX-001 será o primeiro H-125 da Força Aérea Brasileira e o BHX-002 da Marinha do Brasil. Essas duas aeronaves serão entregues em setembro desse ano. No hangar onde são conduzidos os programas de modernização, os 2 últimos dos 34 helicópteros HS-365K2 Pantera se encontram realizando o processo e deverão ser entregues ao Exército Brasileiro ainda neste ano. Como única fabricante de helicópteros no Brasil e na América Latina, a empresa está preparada para continuar a atender os mercados civil, governamental e militar, com mais de 850 helicópteros já entregues. Segundo o presidente da Helibras, Alberto Dweck, o helicóptero mais avançado tecnologicamente produzido pela Airbus é o H-160, que a gente apresenta agora para você. O novo membro da família ACH é o helicóptero tecnologicamente mais avançado da sua classe, com volume 20% maior por passageiro em comparação com os helicópteros da mesma categoria. O H-160 faz parte da última geração de helicópteros e traz como diferenciais desempenho, autonomia e tudo isso aliado a uma operação segura. O design do H-160 o torna adequado para uma ampla gama de missões versáteis e também um dos mais ecológicos, com baixo consumo de combustível e extremamente silencioso devido ao novo rotor principal de 5 pás Blue Edge, que reduz drasticamente os níveis de ruído. Internamente, uma combinação de couro liso e perfurado dá acabamento para a cabine e assentos do cockpit, com aplicação também de carbono acetinado nas áreas centrais do teto e apoio do braço. Essa máquina voadora tem alcance de 850 km e pode voar a velocidade máxima de 325 km por hora. Posicionado como o helicóptero de uso civil mais rápido do mundo, o aparelho pode transportar até 12 passageiros e decola com peso máximo de 6.000 quilos, sendo 1.750 quilos de carga útil. Os engenheiros da Airbus optaram por um rotor de cauda descentralizado, carenado e inclinado em 12 graus, com estabilizador horizontal biplano. Seu painel digital é equipado com sistema Helionics e piloto automático de 4 eixos, que foi exclusivamente projetado para helicópteros para reduzir a carga de trabalho do piloto, proporcionando melhor gerenciamento e flexibilidade durante o voo. As lâminas Blue Edge, extremamente perfiladas, possuem extremidades em forma de bumerangue. A autonomia é de 834 km, com uma reserva de 20 minutos. O novo modelo industrial da Airbus Helicopters, baseado em processo de montagem de componentes e prontos para uso, reduz o time to market do H-160 para 24 semanas, proporcionando mais flexibilidade aos clientes. Isso permitirá que os interessados confirmem a sua configuração de missão em um estágio posterior com base nas necessidades do mercado. Vamos colocar o pé no chão? Então a gente vai agora aterrissar na região de Gramado, no Rio Grande do Sul, para que você acompanhe junto comigo o lançamento do mais novo SUV da Renault, o tão aguardado Kardian. Bom, o Máquinas na Pan veio para o Rio Grande do Sul, aqui na região da Serra Gaúcha, em Gramado, para conhecer o novo Renault Kardian. E eu aprendi uma coisa desde a época da escola, que para você pegar a cola da prova
ou ter um companheiro do seu lado, esse cara tem que entender muito mais que você, senão não adianta nada. Por isso, tem aqui Juliano Barata para fazer esse test drive e para nós aprendermos juntos com esse cara aqui, que é uma fera, já esteve comigo lá nos programas da Jovem Pan, no Pânico, já teve no Máquinas da Pan, já teve no Ligados na Tomada, e hoje a gente está aqui fazendo um collab dentro do Renault Kardian, né? O B-SUV. Eu já vou começar de cara, Juliano, perguntando para você, quem é o concorrente desse cara? Ou seja, o Kardian entra na briga em qual segmento e com quais produtos aí da concorrência? Eles estão mirando principalmente nesses SUVs compactos que tem uma altura um pouco mais baixa, que vão trazer uma certa semelhança com um hatch um pouquinho mais alto. Tá falando especificamente do Nivus, que é derivado do Polo, e o Fiat Pulse, né? Que são dois carros que vão brigar diretamente. Estratégia de preço, posicionamento aqui, tá mirado nesses dois. O preço que a gente viu agora, né, na coletiva, são 3 versões de 112.900 até 132.900. Então ele chega também com um preço bem competitivo, né? Bem agressivo. Se você comparar, é lógico que também varia de região para região por causa do imposto, né? Mas grosso modo, nesse preço de lançamento aqui, a versão topo de linha do Kardian vai brigar com o Nivus Comfortline, né? Mas uma coisa que foi muito valorizada foi essa nova plataforma, a RGMP. Qual a importância de uma nova plataforma num novo produto e com todos os atributos que eles passaram, Barata? Quando a gente fala de plataforma, hoje em dia, a gente está falando de uma arquitetura que envolve não só a parte de metalurgia, da estrutura do carro, também envolve toda a arquitetura eletroeletrônica, que tem um peso no custo do carro cada vez maior, né? Aqui a gente tem uma plataforma de última geração, né? Foi derivada da plataforma que é usada no Clio europeu, no Sandero europeu, que é um carro completamente diferente dessa nova geração do Sandero que a gente tinha. É uma plataforma com 45% de aços de alta resistência. E toda essa parte de arquitetura eletroeletrônica já inclui a preparação para a motorização híbrida, né? Então é um carro bastante moderno nessa parte estrutural e nessa parte de arquitetura eletroeletrônica. É verdade. E aqueles acessóriozinhos são sempre úteis, né? Tem 2 USB para você carregar o seu celular na parte dianteira, na parte traseira mais 2. Carregamento por indução, e com um detalhe que eu achei bem útil, Barata, eu andei testando recentemente um outro carro com o carregador por indução e ele ficava praticamente aqui na frente e tomando sol. A cada 30 minutos ele parava e vinha. Esse aqui ele tem também o resfriamento. Então isso eu achei bem útil aí e de ordem bem prática, né? Eu acho muito tranquilo quando você tem isso. Outra coisa legal. Isso eu queria que você falasse, que eles falam câmbio dupla embreagem úmido. Sim. Explica exatamente o que é isso. A gente tem essa questão dessa polêmica, né, que envolveu alguns câmbios de dupla embreagem de alguns carros que chegaram, por exemplo, da Ford, ou mesmo de algumas motorizações mais simples da Volkswagen, por volta de 10 anos, né? E que tinha esse problema, né? Lidava com desgaste, com controle de temperatura, e só afetava esses que não tinham esse banho a óleo, que lubrifica, que troca calor melhor. Se você pegar, por exemplo, um câmbio banhado a óleo, por exemplo, de um Golf GTI, é histórico de zero problema. Só esses que realmente funcionavam a seco, na parte de acionamento das embreagens, que eram problemáticos. E aqui a gente tem um sistema que é melhor. Outra coisa, o câmbio automatizado, é isso, né? Isso, de 6 velocidades, e segundo eles, eu não peguei a estrada aqui ainda, é uma passagem muito suave, ou seja, ele faz a passagem de marcha sem a redução do torque. Ou seja, você praticamente não sente essa diferença, essa passagem dá muito mais conforto ao dirigir. Barata, internamente aqui, o que mais que você pode destacar? O que te chama mais atenção? Gostei da qualidade do acabamento interno, assim, é uma diferença bem grande em relação a tudo que a gente estava vendo dos Renaults até então. Os consoles central elevado aqui, bem legal, porta-copos, dá uma outra percepção de qualidade realmente. Os caras investiram bem aqui na qualidade percebida.
É lógico que a gente está falando de um carro que não é um carro de luxo, então você vai ter sua porção de plásticos rígidos, né? Eu achei muito bem resolvido, assim, as superfícies, né? Essa coisa misturando black piano, né? Que é esse preto refletivo, mas não demais também, que é uma coisa que às vezes suja, né? Se fica em um lugar que você tem contato, então eles tiveram bastante cuidado, assim, na parte de acabamentos. Eu achei que tá muito, mas muito bem resolvido. E isso é um ponto que pega no Nivus e também pega um pouquinho no Pulse, né? Então aqui a Renault conseguiu explorar bem esse lado da qualidade percebida, que a gente chama, né? Que essa sensação de requinte, né? De luxo. Eles mandaram muito bem aqui. Pensando no que eles estão brigando com Nivus e Pulse, aqui eles têm uma vantagem. Que é uma briga boa. E a cor de lançamento é o laranja, então também tem um alinhamento muito legal com tons laranja dentro do carro. O meu test drive aqui com essa fera já fica por aqui e eu vou fazer agora um turnaround para vocês conhecerem externamente o novo Renault Kwid. Barata, super obrigado, cara, demais. Parceiraço, quero ver você mais vezes lá na Jovem Pan comigo, não só no Ligados na Tomada, mas também no Máquinas na Pan, dando uma aula para todos nós, tá bom? Boa, obrigado. Valeu. Eu vou mostrar alguns detalhes aqui que eu achei mais interessante do lado de fora, mas antes disso eu vou pedir para o Matheus aqui, o nosso cinegrafista, mostrar para vocês a paisagem aqui em Gramado, ou seja, o lugar que a gente escolheu para fazer a gravação desse novo SUV da Renault. O lugar é realmente muito bonito, estradinhas aí bem encrencadas e muito boa, tanto só na parte de cascalho, mais asfalto, foi um teste bem dinâmico. Vamos começar pelo esse olhar frontal aqui do Kwid, que eu achei bem agressivo e com uma assinatura bem forte também da iluminação, da parte de DRL, LED, uma frente mais musculosa, a grade estilo colmeia e que inaugura também a nova identidade da Renault. Para mim, esse modelo, o lançamento desse mais novo B-SUV da marca, ela é uma chave, uma virada de chave da Renault aqui no Brasil, e é isso eu vou colocar para você nas considerações finais. Vindo aqui para a lateral, uma roda de 17 polegadas, diamantada, o carro é biton, essa aqui é a cor de lançamento, que é o laranja, e um detalhe bem interessante aqui no teto, essas barras, elas são flexíveis no seu posicionamento, elas podem ficar tanto longitudinais como transversais, como vocês vão reparar aqui pelo vídeo. Outra coisa que vale destacar, o novo powertrain, ou seja, o câmbio e o motor, conversam muito bem. Tinham falado pra gente isso durante a coletiva, que a gente não ia perceber a troca de marchas, que ia ser muito suave, porque esse torque, ele não abaixa, ou seja, você tem uma entrega de torque já 1500, ou seja, do turbo a 1500 RPM, e ele se mantém nessa troca de velocidades. São 6 marchas, mas é muito linear. Praticamente você não percebe a troca de marcha, o que fica muito suave e também dá muito conforto. Como eu falei no início, para mim, esse carro ele traz uma virada de página na Renault, um posicionamento muito bom, com preço muito convidativo, de 112 mil até 132 mil, e num segmento onde tem crescido cada vez mais. A gente vê um crescimento muito grande das picapes e um crescimento enorme dos SUVs. Eu acho que chega num bom momento. Continua ligado que o Máquinas na Pan tem muita coisa legal ainda para você. Muito cuidado para não comprar gato por lebre. Tarcísio Dias, da Mecânica Online, vai apresentar um line-up dos modelos que saíram ou estão saindo de linha, para que você não caia numa armadilha na hora de escolher aquele carro para colocar na garagem da sua casa. Fala Alex, tudo bem? Quem tem informação tem poder. Essa frase tem ainda mais valor na hora de você escolher seu próximo veículo. Normalmente um carro 0 km desvaloriza cerca de 10 a 15% no primeiro ano de uso. Já o carro que sai de linha desvaloriza cerca de 20%. Diferente do ano passado, quando tivemos perdas significativas, 2023 promete a despedida de 7 modelos.
sendo a Chevrolet a marca mais afetada. São 4 modelos da General Motors que deixarão de existir no mercado brasileiro. A dupla elétrica do Bolt deixará de ser fabricada nos Estados Unidos. A GM continua investindo nos elétricos e vai abrir mais espaço para uma nova plataforma que entrega mais eficiência. Também saem de linha o Cruze e o Cruze Sport 6, fabricados na Argentina desde 2016. A saída dos modelos encerra a participação da fabricante americana no segmento dos médios. A Jaguar já apresentou o F-Type 75 anos, série de despedida do esportivo. Para o Brasil, serão apenas 14 unidades, que custam R$ 612.978 cada. E para complicar um pouco mais, 2 ficarão com a própria fabricante. Assim, quando os 12 exemplares forem vendidos, o que deve acontecer em alguns meses, o F-Type estará oficialmente fora de linha. Outro representante do segmento de sedãs médios que vai nos abandonar será o Kia Cerato. Apesar da Kia ainda acreditar que possa vir a trazer o modelo novamente, não observamos nenhuma movimentação. Entre janeiro e junho desse ano, apenas 14 unidades foram vendidas. E para quem pensa que uma guerra não tem influência em sua vida, esqueça. Ela existe e, além da perda de vidas, temos muitas outras consequências. A falta de componentes vindo da Rússia é o principal fator que vai abreviar a vida do Renault Captur por aqui. O fim da produção em São José dos Pinhais, no Paraná, deve acontecer até o final do segundo semestre. Longe da fama, atrás de 40 concorrentes em seu segmento, entre os mais vendidos em 2023, o Captur vendeu apenas 514 modelos no período. Normalmente, quem procura um veículo usado pode encontrar nos modelos que já saíram de linha uma boa economia na hora da compra. Mas fique esperto, as montadoras são obrigadas a produzir itens de reposição por 10 anos após o veículo sair de linha. Mas é fato que na prática isso nem sempre é suficiente para atender todo o mercado. Portanto, se você investir em um carro desses, o ideal é que ele compartilhe seu jogo de peças com outro modelo que ainda esteja em circulação. No Ligados na Tomada dessa semana, um engenheiro e profundo conhecedor da mobilidade urbana global e sua capilaridade na indústria, Kaique Ferreira, diretor de comunicação da Renault do Brasil. Ligados na Tomada. Olá, Alex e amigos do Máquinas na Pan. Grande prazer estar aqui com vocês para falar de eletrificação, então. Bom, acho que primeiro a gente tem que entender bem por que da eletrificação. O que está acontecendo hoje no mundo, nos vários mercados no mundo inteiro, é uma busca pela redução das emissões de CO2, que não é um gás tóxico, mas é um dos gases que são responsabilizados pelo efeito estufa. Então, para reduzir os gases de efeito estufa, a gente tem aí uma redução da combustão, dos motores a combustão, ou a maior eficiência desses motores a combustão. Então, a eletrificação significa veículos 100% elétrico ou veículos híbridos, que tem ali um motor a combustão, mas também um motor elétrico para ajudar ali na tração, principalmente poder reduzir novamente essa emissão de CO2. Bom, a Renault já tem mais de 10 anos, 12 anos de fabricação, fomos pioneiros na Europa na fabricação e comercialização de veículos elétricos, então temos já uma longa história, eu diria. O que acontece? Qual que é a nossa visão? Estamos num momento de transição. Essa transição ela é longa e ela vai variar nos diversos mercados. Vamos pegar a Europa como exemplo. Estamos há mais de 10 anos com motores elétricos lá, veículos 100% elétricos. No ano passado, para dar alguns números, das vendas totais do mercado europeu, nós temos aí uns 50% foram veículos a combustão ainda. O veículo a gasolina, ali até a diesel é muito pequeno, mas a gasolina basicamente. Depois você tem ali mais de uns 33% que são veículos híbridos. Então esse que tem o motor a combustão e também o motor elétrico para ajudar de alguma forma ali na tração. Depois, hoje, estamos aí com 17% de veículos 100% elétricos. Então, na Europa, que já começou há mais de 10 anos essa transição, a gente vê hoje ainda a convivência das várias tecnologias. Esse é o cenário que a gente enxerga ainda para o futuro por um bom tempo. Então não há uma substituição imediata de uma forma de tração, de combustão, de motor por outra, mas uma convivência, uma transição que vai ser longa. E aqui no Brasil,
a gente enxerga que vai ser ainda mais longa. Por quê? Nós temos uma grande vantagem, que é o etanol. Então, o etanol como combustível, no ciclo todo, né, do plantio da cana-de-açúcar até o uso do etanol no tanque, você tem um balanço zero de carbono, ou muito próximo disso. Com isso, essa vantagem competitiva do Brasil em torno do etanol faz com que a gente possa imaginar que vamos ter uma transição bem mais longa no Brasil, ainda com motores a combustão e também o híbrido flex, que permite o uso, né, dos motores elétricos junto com motores a combustão que utilizam etanol. Porém, o que a gente faz aqui no Brasil então? Nossa missão é oferecer os vários tipos de soluções. Nós temos motores flex, estamos trabalhando no híbrido flex e também ofertamos motores elétricos para que o público possa ter contato com essa tecnologia e vai ser a solução ideal para determinados nichos, para determinados usos. Mas não quer dizer que vamos ter uma substituição 100% da motor a combustão hoje por um elétrico, por exemplo. É uma transição longa que a gente vai estar presenciando em outros mercados e a gente imagina que vai ser assim também aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma gama composta pelo Kwid E-Tech, que é o veículo, né, de entrada, digamos assim, nesse universo elétrico. Então nós temos o Megane, que é um veículo de passeio fantástico, né, o mais tecnológico, lançado na Europa há um pouco mais de um ano, um grande sucesso, que o cliente brasileiro também tem contato com esse produto, tem a oportunidade de adquirir e utilizar. Depois nós temos veículos comerciais, como é o caso do Kangoo, né, um furgão pequeno. E aqui a gente pode falar que a gente tem dois tipos bem diferentes de clientes. Nós temos o cliente, que é aquele que a gente chama de early adopters, né? Aqueles que querem ter a novidade, querem andar no carro elétrico para experimentar, para poder conhecer e querem sim, de alguma forma, andar em um carro que é zero emissão de CO2 no seu uso, né? Importante que a fonte da energia elétrica também seja zero emissão ou muito baixa. Esse é o cliente que quer ter a novidade. Mas existe um outro cliente, que é o cliente racional, que o custo por quilômetro do carro elétrico ele é bem menor do que o carro a gasolina. Mas não só isso. Algumas empresas, principalmente de logística, visam contribuir, dentro dos seus planos estratégicos, com a redução da emissão de CO2, do carbono, da pegada de carbono. E o veículo elétrico é um grande parceiro nessa redução do impacto de carbono. Com o veículo elétrico no uso nas cidades, você tem zero emissão no uso. E isso faz parte da estratégia de várias empresas. Agora chegou aquele momento de acelerar forte com o produtor de conteúdo Rodolfo Santos, que preparou para você uma aula sobre o funcionamento da unidade de potência de um carro de Fórmula 1. Oi Alex, é um prazer estar novamente no Máquinas na Pan. Hoje vamos continuar a explicar como funciona o motor de um Fórmula 1, ou melhor, a unidade de potência. O motivo do nome ser unidade de potência você já sabe, é porque se trata de um híbrido, ou seja, temos tanto a combustão a gasolina quanto os motores elétricos alimentados por um sistema de recuperação de energia, o ERS. No programa anterior, explicamos como é o motor a combustão que gera mais de 700 cavalos. Hoje, vamos falar do turbocompressor. O turbo é um pouco mais complexo do que parece. Isso porque ele interage tanto com o motor a combustão quanto com o MGU-H. Ao contrário de um turbo convencional, que a turbina é paralela ao compressor, no carro de Fórmula 1 eles estão em lados opostos. Na parte traseira, o turbo coleta os gases do escapamento do motor de combustão para alimentar a turbina. Isso faz com que a energia desperdiçada dos gases do escapamento seja transformada em energia útil, girando um eixo que percorre por todo o turbocompressor. Na parte da frente está o compressor. Ele capta o ar ambiente, comprime e empurra para dentro da câmara de combustão do motor. É como um turbo convencional que aumenta a quantidade de oxigênio para aumentar a combustão. No centro do turbocompressor está o MGU-H. A complexidade do turbocompressor está na interação entre as três partes. Outro grande desafio do turbocompressor são as temperaturas envolvidas, especialmente na extremidade da turbina. Os gases saem do escapamento do motor a mais de 1000 graus Celsius, sendo canalizados para girar a turbina. Tudo tem que ser capaz de suportar esse calor. O turbocompressor gira a mais de 100.000 RPMs, o que é bastante rápido para um motor elétrico. Os pilotos têm permissão para usar 4 turbocompressores nessa temporada. O MGU-H, que trabalha em conjunto com o turbocompressor, é o mais complexo dos itens que formam a unidade de potência. E esse, explicaremos sobre ele no próximo programa. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui.
Mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.